Hein? Ok. Irmãos, nós precisamos saber, e eu vou pedir esse favor para vocês. Ao final do culto, procure a Suiane. E você que ainda não foi batizado, você que deseja ser batizado, se o seu filho ainda não foi batizado, nós temos os 2 filhos do Danilo que vão descer as águas. Nós vamos marcar daqui a 4 aulas que vão ser ministradas a data do batismo. Então, se você deseja ser batizado e ser doutrinado pelas aulas do batismo e descer as águas, essa é a sua oportunidade. Então, para o mês de agosto, nós teremos o nosso 2º batismo aqui na Igreja em Movimento. Então, procure a Suiane, dê o seu nome e nós vamos marcar as aulas doutrinárias para o seu batismo. Amém? Glória a Deus. Outra informação que eu ia trazer. Sim, hoje à noite nós vamos sair com... Já temos 12 casais, se eu não estou enganado, lá na lista do jantar, 24 pessoas, para estar conosco hoje às 19 horas lá no Coco Bambu, Lago Sul. É ali, beira lago, né? Então, se você ainda não colocou o seu nome e deseja estar conosco, irmão, corre lá, coloca o seu nome, porque a gente ainda consegue fazer a reserva. Amém? Se o seu marido ainda não te chamou, esposa, dá um cutucão aí nele e pergunta o que ele está fazendo, que ele ainda não colocou o nome dele na lista. Tá bem? 19 horas nós estaremos lá, é uma reserva, a gente não precisa esperar lá fora para entrar, a gente já entra direto e vai para a nossa mesa. Amém? E quem sabe depois a gente vai para o pontão dar um rolê com os casais. Amém? Inclusive, chamei alguns caras e perguntei, por que não está o seu nome lá ainda na lista? Por alguma razão? Então me procure que a gente resolve essa pendência. Então não quero que você fique em casa de jeito nenhum assistindo o Fantástico. Tá bem? E nem Patrícia Bravanel. Quero que você vá pro Coco Bambu jantar com a gente, celebrar o amor. Amém? Glória a Deus. Provérbios capítulo 28. O tema é pecadores perdoados. Sim, Deus perdoa pecadores arrependidos. Existe perdão de Deus para pecadores que se arrependem. Mas é importante entender e ressaltar que esse perdão está diretamente vinculado ao genuíno arrependimento e à fé em Jesus Cristo de Nazaré. O arrependimento precisa ser verdadeiro, real. Ele não pode ser um arrependimento falacioso. Aquele arrependimento de quem só sente um remorso e volta à mesma prática. Quando nós nos arrependemos, nós voltamos aos rudimentos da palavra, a base da nossa fé, que está em Cristo Jesus. Então existe perdão para os nossos pecados, mas é importante como cristãos em Cristo Jesus salientar e ressaltar, irmãos, que esse perdão está diretamente vinculado a um genuíno arrependimento. Por isso o texto de Provérbios capítulo 28, verso 13. Esse texto tão emblemático que todo cristão conhece. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O texto está sendo claro e explícito. Se nós encobrirmos os nossos pecados, não haverá prosperidade sobre nós. Não haverá salvação. Não haverá vida liberta, curada, resolvida, sarada. Pelo contrário, haverão amarras na vida deste homem e na vida dessa mulher. Porque nós estamos encobrindo um pecado. Davi disse, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos esmiuçaram dentro de mim. Imagino eu, Davi, sofrendo de um reumatismo, de uma artrose, de uma artrite reumatoide. Porque o pecado é como uma doença mortal, que nos faz adoecer por dentro. É como uma doença psicossomática, que nos destrói, além do espírito, alma e também corpo. Porque existem pecados que refletem diretamente na nossa saúde física. Não tem como negar isso. Então aquele que encobre pecado está transgredindo o princípio. Aquele que encobre pecado não prospera. Ele fica estagnado, paralisado no caminho.
Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, o primeiro princípio, irmãos, para arrependimento é confissão. O pecado precisa ser confessado. E confessado pelo nome. Ah, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Não, Davi precisou confessar para Deus qual era o seu pecado. E nós não podemos nos fazer de desentendidos diante do Senhor, porque Salmo 139 está escrito que o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele sabe das nossas vidas. Mas passou a ser, ele sabe porque eu preciso dizer, porque ele precisa ouvir da nossa boca. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, mas ele precisa conhecer a sinceridade do meu e do seu coração. Então aquele que confessa é o primeiro princípio. E o segundo princípio, e deixa, alcança a misericórdia. Só existe uma maneira, irmão, de alcançarmos a misericórdia de Deus, confessando e deixando. Confessar somente não basta, é preciso deixar. Por isso essa volta de 360 graus na vida do cristão, irmãos, é deixar para trás as coisas que já não condiz com a nossa conduta, com a nossa vida. Confessar e tornar ao vômito não é mudança, é remorso. Confessar e tornar ao mesmo lugar, ao mesmo local da cena do crime não é arrependimento, é apenas um sentimento, um emocionalismo que não denota transformação, que não denota mudança de vida na vida do crente. Bem-aventurado o homem constante no temor de Deus. A palavra está falando de constância, irmãos. De não viver de altos e baixos, sabe? Ora estou santo da vida, ora estou estraçalhado no pecado. Ora estou bem com Deus, ora virei cavalo do diabo. Ele está montado em mim, fazendo da minha vida aquilo que Ele quer. Vida cristã é constância, irmãos. Vida cristã é entrar numa linha com Jesus e seguir com Ele até o dia final. É seguindo para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, sem parar, sem vacilar, sem titubear. O crente que tem convicção da cristandade, ele não pensa nem para a direita e nem para a esquerda. Os nossos pés não resvalam para nenhum lugar, porque nós estamos seguros da fé que nós temos em Jesus Cristo de Nazaré. Uma vez que nós entregamos as nossas vidas para Jesus, irmãos, uma vez que nós nos convertemos, ou uma vez que o Espírito Santo nos encontra e converte o nosso espírito ao Espírito de Deus, não há tempo e nem chance de nós titubearmos na nossa vida cristã. Porque nós somos ascendidos na identidade de Cristo para nós. O Senhor tem uma identidade para nós, então a gente não perde tempo nem na esquerda e nem na direita, irmãos. Nós estamos com os nossos olhos voltados para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não há tempo a ser perdido. Não existe um dia sequer, irmãos, que a gente possa acordar duvidando da nossa fé, duvidando de quem é Jesus. Será mesmo? Será que eu estou salvo? Se eu não estou, será mesmo que Deus existe? Não existe tempo para isso, irmãos. Uma vez que nós estamos batizados, encharcados pelo fogo do Espírito Santo de Deus, nós só queremos uma coisa: Deus. Nós só queremos cumprir o nosso propósito em Deus. Nós só queremos atingir o alvo daquilo para o qual nós fomos chamados. Então não há tempo, irmãos, para dúvida. Não há tempo para negociar com o pecado. Não há tempo para negociar com Satanás. Nós só temos um tempo, irmãos, o tempo de investir a nossa vida completamente em Jesus Cristo. Então, feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Então a Bíblia nos ensina que o perdão de Deus está sempre disponível para aqueles que primeiro reconhecem o seu pecado. O perdão de Deus está pronto para nós, irmãos, mas primeiro nós temos que reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que não há qualquer
bem em nós, mas que a nossa natureza é uma natureza adâmica. Então nós temos que reconhecer o nosso pecado. Segundo, se arrependem com sinceridade. O arrependimento precisa ser genuíno. O reconhecimento do pecado e o arrependimento desse pecado é que nos faz não voltar à prática de ontem, mas seguir o nosso caminho, seguir o fluxo. E terceiro, buscar a misericórdia de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus operada na cruz por nossas vidas. Buscar essa obra todos os dias. Já está consumado, irmãos. Tudo foi consumado na cruz do Calvário. Mas nós não podemos sofrer de amnésia. Nós não podemos esquecer da obra redentora de Cristo por nós. Todos os dias nós precisamos perseguir a cruz de Jesus. Nós precisamos ser perseguidores desse lugar de sacrifício, de abnegação, de negação do nosso eu. Apenas no caminho da cruz, irmãos, nós vamos encontrar essa resposta para todas as tentações que nós sofremos todos os dias. Sim ou não? Nós somos tentados todos os dias, irmãos, a querer mudar de rota, a querer refazer o caminho, a querer nos entregar para as tentações, a querer nos entregar para Satanás e seus demônios, por causa das seduções que todos os dias nos perseguem. Mas se a nossa mente espiritual estiver conectada com a mente de Cristo, por isso o apóstolo Paulo disse, levo cativo a minha mente, a mente de Cristo. Por isso é necessário que todos os dias, irmãos, a gente persiga a cruz do Senhor, nesse temor, nessa ação de temor diante de Deus, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa e com todo o temor confessando os nossos pecados diariamente a Jesus, para que nós não sejamos pegos na nossa obstinação, que é o que nós vamos tratar daqui a pouco. Em 1 João capítulo 1 e o verso 9, também um texto emblemático, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo ressalta que Deus está disposto a nos perdoar quando confessamos e nos arrependemos dos nossos erros. Há uma condicional no texto, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas existe essa condicional. É se. Se nós confessarmos, irmãos, é preciso confissão. É preciso confissão de pecados. Uma igreja triunfante não é uma igreja que caminha com pecados incubados. Uma igreja que triunfa, uma igreja que prospera, é uma igreja que confessa pecado. É uma igreja que admite a sua condição pecadora, é uma igreja que reconhece a sua condição de pecador. E quando eu digo igreja, é você e eu. Somos nós. É o corpo de Cristo. Para haver prosperidade nessa obra, irmãos, é o meu temor todos os dias e precisa ser o nosso temor todos os dias. Senhor, faz com que essa obra avance. Mas para ela avançar, a gente precisa estar com a nossa vida zerada com Jesus. Porque se existir pecado, irmãos, a obra fica emperrada. A gente para o mover de Deus na nossa direção. Por que a gente não conseguiu, por mais que a gente bateu a porta daquele contrato ali na EPNB? Porque tinha pecado, irmãos. Jamais Deus abriria portas diante de nós com pecado, jamais. Estávamos em oração, em jejum, pedindo que Deus abrisse portas, mas nós estávamos tão ofuscados na nossa visão espiritual, que a gente não conseguia enxergar o porquê da porta não se abrir. Mas o Espírito Santo de Deus não nos deixa enganados. Daniel capítulo 2 e o verso 22. Deus revela o profundo e o escondido, e com ele mora a verdade. Quem está com Jesus, irmãos, está na verdade. Não tem como permanecer na luz, estando na escuridão. Então, o que abre portas para que a gente possa continuar rompendo e avançando é a nossa vida santificada. É o nosso reconhecimento da nossa natureza de pecadores.
confessando pecados, não varrendo pecado para debaixo do tapete, não escondendo pecados dentro de cômodos, escondidos, onde a gente acha que ninguém vai ver e ninguém vai perceber. Uma hora essa porta vai se abrir, porque a gente está juntando tanto lixo dentro daquele lugar que a porta vai romper. Uma hora esse tapete vai começar a levantar, vai ficar alto o lugar, de tanto lixo que a gente está varrendo para debaixo daquele lugar, irmãos. Deixa eu dizer para vocês, o próprio tapete vai denunciar. A própria porta vai se abrir. É uma denúncia clara e objetiva. Por mais que a gente tente esconder algo, aquilo vai se denunciar. Que seja a curto, médio ou longo prazo, mas isso vai ser denunciado. Minha esposa publicou alguns dias atrás uma frase de alguém que eu me esqueci, dizendo que a credibilidade a curto prazo não faz diferença, mas a credibilidade a longo prazo, irmãos, causa um prejuízo enorme, causa um dano sem precedentes. Por isso que nós precisamos olhar para nós, para dentro de nós todos os dias, para que essa credibilidade que Jesus está ofertando a nós não seja descreditada. Pior coisa para o homem é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não podemos, irmãos, de maneira nenhuma cair em descrédito com Deus e cair em descrédito com os homens. Porque isso a longo prazo causa uma catástrofe incalculável. Então, sabe qual é o meu temor, irmãos? Sabe qual é o meu medo? É de cair em descrédito. É de ser desacreditado por Deus. É de ser esquecido. É de ser desprezado por Deus. É do Espírito Santo já não se lembrar mais de nós. Porque nós não estamos alinhados com aquilo que Deus estabeleceu para nós, embasado na sua palavra. Não temos o direito de ferir o Espírito Santo, de blasfemar contra Deus, de distorcer princípios e caminhar erroneamente como se nós estivéssemos completamente santificados. Isso me fere. Isso me adoece. Então esse versículo ressalta, irmãos, que o Senhor ele está disposto a nos perdoar desde que nós sejamos sinceros, desde que haja sinceridade em nós, transparência, verdade, custe o que custar. Nós precisamos dar a nossa cara a tapa. Estou pronto. Jesus, eu estou pronto para o que o Senhor quiser fazer em mim e de mim. Então a base para esse perdão é a justiça e fidelidade de Deus, que é manifestada por meio de Jesus Cristo. Fomos justificados, irmãos, pela fé em Cristo Jesus. Por isso Romanos capítulo 8 e os versos que se seguem vão dizer: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque fomos justificados pela fé no Filho de Deus. Então a base para esse perdão é a nossa justificação e a fidelidade de Deus voltada para nós. Porque o que está escrito, irmãos? Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel para conosco, porque essa é a essência dele. O Senhor não nega a sua essência, o Senhor não nega a sua cristandade. Ainda que sejamos infiéis, ainda que sejamos pecadores, a fidelidade de Deus permanece pairando sobre nós. Essa é a base do perdão de Deus para com a igreja, irmãos. E graças a Deus por isso. E além disso, o arrependimento genuíno implica não apenas uma confissão verbal, de boca, mas uma mudança de coração e de atitude em relação ao pecado.
essa vida completamente voltada, arrependida, confessada, transicionada de um lugar para o outro, irmãos. É mudança de atitude. Se você adulterava, não adultera mais. Se você mentia, não mente mais. Se você prostituía, não prostitua mais. Se você era um corrupto, não se corrompa mais. Se você era infiel, não seja mais infiel. Essa mudança de rota, sabe que por vezes o diabo vai vir, sussurrar no nosso ouvido. Lembra daquela mentirinha, lembra daquela infidelidadezinha, volta lá. Porque nós somos humanos, irmãos. Nós estamos falando da nossa humanidade. E deixar isso claro para nós, irmãos, a nossa humanidade é traiçoeira. O diabo mente para nós todos os dias e ele cumpre o seu papel. Essa é a missão dele, o propósito dele para nós, mentir todos os dias. Querer nos ludibriar, nos enlaçar por aquilo que nós somos enredados, seduzidos. Por isso que nós precisamos estar alimentados, devidamente alimentados. E aí eu quero aproveitar para conclamar um jejum. A partir de amanhã, segunda-feira. Amanhã são 16 do mês, não é isso? Até o final deste mês, de junho. Junho é 30 ou 31? 30. Então amanhã a gente inicia um jejum de 15 dias. Para a glória de Deus. Uma conclamação à igreja. Nós vamos retirar a primeira refeição do dia. Ok? Vamos fazer a última refeição da noite. E depois eu vou pedir esse favor a vocês. Não faça a última refeição muito tarde. Faça a sua última refeição até no máximo às 20 horas. Seja a refeição que você precisar fazer. Mas você vai seguir até o dia seguinte, o meio-dia, sem qualquer alimento. Apenas água. Amém? Até o final do mês de junho. Qual é o propósito do jejum, pastor? Para que nós nos percebamos. Para que o Espírito Santo nos faça perceber, nos perceber, onde nós estamos em Cristo Jesus. Qual é o nosso lugar em Cristo Jesus? Como nós estamos? Para que o nosso espírito sobressaia a alma e o corpo. E esse Espírito nos dê voz, nos dê um retorno altissonante no mundo espiritual, para que o Espírito Santo comece a falar alto nos nossos tímpanos espirituais. E diante das pelejas, das batalhas que nós estamos passando, a gente se perceba em Cristo Jesus, porque eu quero dizer para vocês, irmãos, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem todas as fontes da vida. Então guardemos os nossos corações, porque o Senhor está nos guardando. De tudo o que estamos vivendo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Sabe o que eu vejo? A proteção de Deus. O livramento de Deus. O transporte de Deus, o Senhor nos tirando de um lugar para colocar no outro lugar. Eu estou tirando vocês daqui e estou levando para cá para livrar vocês, para guardar vocês, a minha igreja. Por isso as portas do inferno jamais prevalecerão contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então não perguntem por que tudo isso, apenas para que tudo isso. Porque há uma preservação de Deus com a igreja. A igreja está sendo guardada, irmãos. E quando eu digo igreja, somos nós, você e eu. O amor de Deus está nos guardando. Há um livramento de Deus em direção à igreja. Eu não sei vocês, quantas experiências vocês já tiveram com Jesus. Mas eu já tive experiências inúmeras com o Espírito Santo. De estar dirigindo meu carro e às vezes me ver em outro lugar. Onde eu já não estava mais. O Senhor, como assim eu estava aqui? Eu te livrei. Foi só um livramento. Deus nos livra de acidentes. Deus nos livra de maus condutores.
Deus nos livra de pessoas. Deus nos livra de organizações. Deus nos livra de conspirações. Deus nos livra de sistemas. Ainda que a gente não veja, mas o Senhor está nos livrando, o Senhor está nos transicionando de lugares, o Senhor está nos transicionando de ambientes, o Senhor está nos transicionando de geografias. Às vezes o Senhor nos transiciona de relacionamentos. Para quê, pastor? Para preservar a igreja. Para preservação, para guarnição, para proteção, para livramento. Que nós vemos nisso, irmãos, o amor de Deus. Romanos capítulo 2, e o verso 1, a partir, está escrito. Romanos capítulo 2, e o verso 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? É a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento, irmãos. Não é por mérito nosso, não é por bondade nossa. É pela bondade de Deus, é o Senhor que nos conduz para esse lugar. Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus. É o que está escrito. Não somos nós que estamos inventando, irmãos. Quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas, para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Romanos capítulo 2, versos 1 ao 9. É o que está escrito, irmãos. Se essa palavra não me fizer temer a Deus e a ira vindoura, nós estamos fritos. Na linguagem do outro, e me perdoe a expressão, que está sendo gravado, nós estamos lascados. Se essa palavra não pegar o meu coração, irmãos, não encontrar o meu espírito de dentro para fora, irmão, nós estamos fritos. Porque nós precisamos ser pegados de dentro para fora, irmãos. O pecado da obstinação não será esquecido. É o que está escrito no texto. Nós não seremos tomados por indesculpáveis. E o que é obstinação, pastor? É aquele que, não se submetendo à vontade de Deus, persiste em conseguir seu objetivo de realizar sua vontade própria, segue seu caminho, mesmo quando isso contraria a vontade de Deus. Esse é o obstinado. Este é o pecador contumaz, que segue o seu curso aleatoriamente, achando, enredado pelo seu próprio, produzido pelas suas próprias convicções humanas, de que está fazendo aquilo que é de agrado a Deus, quando ele não pediu consulta bíblica para fundamentar as suas proposições. E isso é grave. É arriscado para um homem e para uma mulher sem embasamento bíblico
sem fundamento, que possa mostrar, descortinar o seu futuro à sua frente diante daquilo que está sendo praticado ou falado. Então o obstinado, irmãos, ele busca justificar aquilo que está sendo feito pela vontade de Deus, dizendo que é a vontade de Deus. Por isso, irmãos, o jejum é necessário. Por isso uma vida de oração e de leitura bíblica é necessária. Porque se nós não estivermos dentro das disciplinas espirituais, dentro desse tripé espiritual, a gente passa a não nos sentir mais, sabe? A gente passa a não perceber mais o Espírito Santo de Deus em nós. A gente passa a se envaidecer, a se inflar na nossa sabedoria humana, na nossa sapiência. Eu sou. A gente começa a dizer, eu sei. Eu quero, eu faço, eu isso, eu aquilo. Quando a gente começa a se mover na primeira pessoa, irmãos, a gente já perdeu a guerra. A gente já perdeu a batalha. Porque o Espírito Santo não atua na primeira pessoa. O Espírito Santo atua em nós. É sobre a igreja. Não é sobre um CPF. É sobre a igreja, irmãos. E a igreja não é nossa, a igreja é dele. É de Jesus Cristo de Nazaré. Quem é o pastor? Apenas o representante do sacerdote de Cristo aqui na terra. Apenas o embaixador de Cristo, apenas a voz, apenas o mensageiro de Jesus Cristo aqui na terra. Apenas o guardião da sã doutrina. Apenas o pastor das ovelhas. Mas é o Senhor quem respalda tudo isso. Então é perigoso a gente agir na nossa própria inteligência, se estribar no seu entendimento. Isso é pecado. Isso é obstinação contumaz. Êxodo capítulo 33, o verso 3. Olha o que Deus disse ao povo quando eles estavam saindo do Egito em direção à terra prometida, para essa terra que mana leite e mel. Olha a palavra de Deus ao povo. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. E eu poderia destruí-los no caminho. Eu, porém, não irei com vocês. Vocês querem ir? Vamos. Pode ir. Não está escrito que é o Senhor mesmo quem entrega o povo às suas próprias paixões? Você quer fazer? Vai, faz. Cumpre o seu caminho. Você está enveredado por aí? Pode ir. O Senhor não nos faz parar, irmãos, daquilo que nós queremos fazer. Porque nós estamos tão ofuscados e tão obstinados. É isso que você quer? Vai, pode ir. Eu, porém, não vou. E o que Moisés disse a Deus: Senhor, não nos faça sair deste lugar, se a tua presença não for comigo. Qual é o entendimento? Se nós formos sem a presença, nós estamos fritos. Se nós formos com a presença, nós estamos guardados, estamos salvos. Mas na frente Deus vem e diz ao povo: vocês querem ir? Querem ir para a terra que mana leite e mel? Vão. Eu, porém, vou ficar por aqui. Essa é a situação, irmãos. Quando uma igreja se põe em jejum, em oração e leitura bíblica, essa igreja está declarando a sua real e total dependência do Espírito Santo. Nós não podemos pôr um pé à frente sem que a presença de Deus esteja conosco. Porque todo aquele que se envereda na sua obstinação contumaz, ele perdeu presença. Ele perdeu o direito à presença de Deus. Isso é grave. Porque o texto está expresso dizendo: e eu poderia destruí-los no caminho, se eu for com vocês. Há que se ter um temor. Se de fato aquilo que estamos fazendo está em conformidade, se há um casamento com a glória de Deus nisso. Porque se não tem glória de Deus, irmãos,
Lembram-se dessa palavra? Icabode. Foi-se a glória de Deus. Icabode. Foi-se a glória de Deus. Eu digo isso com frio no meu estômago. Porque hoje, irmãos, nós podemos pregar cheios do Espírito Santo, sabe? Nós podemos, por detrás de uma tela, por detrás de um púlpito, pregar a palavra de Deus mais um dia, irmãos. Se o Senhor se negar a estar conosco. Icabode. A glória de Deus já não vem mais. Já não tem mais presença. Já não tem mais fogo. Já não tem mais glória. E onde o Espírito Santo de Deus não está, não tem mais convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu digo que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A minha oração, irmãos, é que nós não sejamos encontrados nesse lugar. Não queremos fazer nada, irmãos, sem ter a presença. Não queremos agir, tomar um passo, uma decisão, sem que a gente não tenha o endosso do Espírito Santo. Sem que o fogo do Espírito Santo não nos abrace, confirmando que nós temos a presença, a glória de Deus, a vida de Deus, a vontade de Deus sobre nós. Então nenhuma decisão, nenhum passo desta comunidade de fé, deste corpo de Cristo denominado Igreja em Movimento, será tomada sem antes nós consultarmos o Espírito Santo. Sem antes nós sabermos se nós temos a bênção de Deus para tal. Não queremos, irmãos, jamais estar fora do centro da vontade de Deus para nós. Porque não existe lugar nenhum, não existe lugar melhor, lugar de segurança para um povo estar, senão debaixo dessa glória de Deus para a vida da igreja. Porque onde tem glória tem bênção, onde tem glória tem provisão. Onde tem propósito, tem provisão, tem futuro, tem descendência. Nós estamos gerando uma descendência, irmãos. Tiago disse aqui uma expressão, se tomássemos, né? E essa expressão de louvor que nós estamos entregando a Deus, irmãos, precisa ecoar na vida dos nossos filhos. Precisa encontrar essa geração que está sendo acendida ao lado de nós, irmãos. Os nossos filhos são flechas, são labaredas de fogo, que vão ser transmitidos, vão ser lançados para o futuro. Terrível coisa seria para nós, pais e mães, irmãos, ter os nossos filhos ao nosso lado, cancelados, sem expressão espiritual alguma, preteridos, da glória de Deus. Por isso se faz necessário ensinar, doutrinar, transmitir vida de Deus sobre eles. Na semana passada alguém me perguntou: pastor, o senhor está bem? Vamos à igreja. Aleluia. A pergunta foi: o senhor está bem? Eu disse: meu sentimento é de luto. Enlutado com aquilo que nós estamos fazendo, com a presença de Deus sobre tudo isso, irmãos.
Nós não temos esse direito. Está fora da nossa alçada ferir princípios, desígnios do Senhor para a igreja. Então nós precisamos nos arrepender. Daniel, o profeta Daniel, quando orou, voltado no terraço do seu palácio, voltado para Israel, Daniel orou ao Senhor pedindo perdão pela nação, como se o pecado fosse dele, não era. Daniel não era o pecador da vez. Mas ele orou a Deus: Senhor, perdoa os meus pecados. E a oração que eu tenho feito nesses dias é para que Deus nos perdoe. Da tristeza que nós temos causado ao Espírito Santo, diante de todo esse caos e de toda essa crise fatídica que assola a Igreja de Jesus, irmãos. Então eu diria que o perdão de Deus não é um acelerador para a gente continuar pecando, sabe? O perdão de Deus não é uma autonomia para pecado. O perdão de Deus não é uma notificação: a graça do Senhor nos basta, então eu posso continuar nessa obstinação contumaz e seguir o fluxo e seguir o ritmo. Não. O perdão de Deus, irmãos, é um sinalizador para parar. Para. Já deu. Para. Não siga por esse caminho, porque já ficou feio, já ficou vergonhoso, já está tornando vexatório. Então o perdão de Deus não é uma desculpa para continuar pecando, para continuar enveredado no pecado. É um convite à transformação de vida, irmãos. Nós estamos sendo convidados, toda vez que nós somos perdoados, a um convite de Deus para a mudança, para a transformação. Portanto, o perdão é visto como parte da graça salvadora de Deus, que opera na vida dos eleitos, por meio da obra redentora e regeneradora do Espírito Santo, nos levando ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Nós podemos ouvir quantos sermões nós quisermos, quantos sermões forem necessários, e orarmos até o dia do juízo, para que Deus nos encha do Espírito Santo. Em termos práticos, todas as vezes que sairmos de um sermão, ainda que sob ataque, ela não pode se emudecer. Ela não pode se omitir, ela não pode ser frouxa, ela não pode se portar como fraca, porque é Deus quem opera em nós o seu querer e o seu efetuar. É o Espírito Santo quem valida a igreja. O Espírito Santo é quem batiza a igreja. E nós temos uma paternidade. Nós temos a paternidade de Deus em nós. Por isso, não agimos como órfãos, filhos sem pai, ou órfãos de pais vivos. A igreja tem uma identidade. A igreja tem uma história. Obrigado. A igreja tem um valor. E o Espírito Santo está em nós e ele nos valida para o nosso futuro e para o nosso destino. E apegados nisto, na palavra, nós precisamos permanecer posicionados, aguerridos, certos, confiantes, que é o Espírito Santo quem endossa e chancela essa obra. Somos apenas representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, irmãos, embora sendo pequenos ainda em números, não temos essa expectativa, sabe, de um crescimento explosivo. Nós não queremos maltratar ninguém com esse negócio de crescimento, porque o crescimento quem dá é Deus. O crescimento sadio e genuíno quem dá é o Espírito Santo. A gente não precisa correr desenfreadamente
para poder fazer crescer uma igreja. Isso é mecanismo, isso é técnica humana. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, irmãos. A igreja cresce porque um rega, o outro planta a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. É o relacionamento que nos faz crescer. É a mesa. É a mesa que nos cura, é a mesa que nos consolida. Isso volta-se para dentro dos nossos lares, é a nossa mesa de refeição, é no café, no almoço, no jantar, com a nossa esposa e com os nossos filhos. A mesa cura, a mesa nos aproxima, a mesa nos faz olhar no olho, a mesa nos faz olhar um para o outro e perdoar, amar, receber, sem passar a mão na cabeça, sem ser omisso. Tem pecado? Vamos sentar nessa mesa, vamos sentar, vamos conversar. E vamos abrir a palavra. Por que famílias perduram? Para a gente finalizar, irmãos. Por que famílias perduram? Por que famílias crescem? Por que famílias frutificam? Por que não existem divórcios em famílias que têm solidez? Porque tem mesa. Onde tem mesa tem comunicação, tem relacionamento. Onde tem mesa tem vida. Onde tem mesa tem alegria, tem regozijo, tem festa. Lugar de mesa é tempo, dedicação, entrega. Então, maridos, entreguem suas vidas para as suas esposas e para os seus filhos. Nada na sua vida pode ser tão importante que a mesa da sua casa. Olhar nos olhos e enxergar a sua esposa e enxergar os seus filhos, dedicar o seu tempo para eles. Entregar totalmente tudo que você tem, tudo que você puder investir para o seu lar, invista. O Senhor nos ensina a investir em vidas, em pessoas, em relacionamentos. Invista no seu casamento. Faça o melhor que você puder na condição que você tem pelo seu casamento. Porque quando chegar um falso profeta, quando chegar alguém que não tem embasamento bíblico para te ensinar, a sua família está firme na rocha. Porque ela tem um pastor. O pastor da sua casa é você. Você não vai ser enredado, você não vai ser ludibriado para lugar nenhum. Porque tem um pastor forte dentro daquela casa. Que sabe para onde está indo, que está amando, está entregando, está sacrificando pela sua família, pelo seu lar. Seu bem mais precioso, seu ministério mais precioso chama-se a sua família. Invista pesado e maciçamente naquilo que você acredita. Entregue todas as suas forças e todas as suas energias na vida da sua esposa e na vida dos seus filhos. Consequentemente, irmãos, nós teremos uma igreja gloriosa, ataviada, adornada, limpa, sem mácula, sem ruga, sem mancha alguma. Porque existem cristos, pastores, separados e emancipados em cada endereço onde a igreja está sendo representada. Satanás, de largo, olha ali, eu não posso entrar porque ali tem um verdadeiro pastor. Então, queremos proteger a igreja? Vamos começar protegendo os nossos lares dos lobos, salteadores, assaltantes e mercenários que querem perseguir a igreja. Por isso, mais do que estrutura, ainda que ela seja importante, mais do que estrutura, irmãos, a melhor estrutura está aqui. É a palavra. Essa palavra nos salva, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos livra do mal. Jamais, irmãos, jamais seremos enganados. Porque o Espírito Santo vai continuar nos guardando dentro daquilo que está escrito. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, muito obrigado
por esta celebração, por este culto que prestamos ao Senhor nessa manhã. Nós engrandecemos o Senhor na beleza da tua santidade. Bendizemos o Senhor, magnificamos o teu nome, adoramos o Senhor. Rendemos as nossas vidas a ti, Senhor Jesus. Emanuel é o seu nome, Deus conosco. Nós bendizemos o Senhor, te adoramos, ó Deus. Nos rendemos diante de ti, agradecidos, ó Deus, pelo banquete, pelo pão espiritual, que o Senhor nunca deixa faltar para nós, em nós, à nossa mesa. Muito obrigado, Espírito Santo, por nos guardar, por nos livrar, por nos proteger, por continuar nos conduzindo a verdes pastos, a águas tranquilas, a este lugar onde nós encontramos o bom pastor, o pastor das ovelhas, o sumo pastor, o pastor dos pastores, por nós nos sentirmos apacentados e cuidados por ti, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Não existe lugar melhor do que a tua presença. Não existe lugar melhor para estar do que escondido debaixo das tuas asas, seguros por ti, ó Deus. Continua guardando a integridade física, moral e espiritual da tua igreja, em nome de Jesus. E liberamos, ó Deus, uma palavra profética, que o Senhor continue nos fazendo crescer para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás, de todos os lados, ó Deus, fincando as nossas estacas para a glória de Deus, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor desta igreja. Em nome do Senhor Jesus, que todos que passarem, Senhor, diga e vejam, foi o Senhor quem fez. É o Senhor quem está fazendo. Assim nós declaramos em nome do Senhor Jesus, que nada nos falte, Senhor Deus, mas que a tua provisão continue nos encontrando, nos abraçando em tudo, que nós não estejamos apegados a absolutamente nada, Senhor, mas que estejamos prontos a entregar e a sacrificar em prol do reino. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, pedindo a Deus que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, em o nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as misericórdias e as consolações do teu Espírito estejam e permaneçam sobre a vida e o corpo de Cristo, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém.